Muito bom dia a todos. É um prazer, primeiramente, agradecer ao Sérgio aí pela oportunidade de estar aqui hoje no lançamento do Síndico Online, onde a gente consegue expor e colocar os nossos projetos, enfim, e falar de assuntos importantes, né? De fato, assuntos que são relevantes, principalmente no mundo dos síndicos, no mundo dos condomínios, e que pode trazer uma grande diferença para o nosso dia a dia, tá? Bom, como o Sérgio falou, meu nome é Rodrigo, eu sou cofundador do Sistema Tino, da empresa Tino, que também leva o nome do sistema. E eu queria bater um papo com vocês aqui um pouco sobre o uso sustentável da água. E aí, né, antes da gente propriamente dita falar do uso sustentável da água, é importante ressaltar aqui algumas informações sobre o que tem acontecido no dia a dia. E aí, queria deixar para vocês aqui, só para a gente refletir um pouco, isso aí é algo que já vem de 2020, a gente tem ouvido falar muito na televisão por conta das queimadas, né? Não é novidade para ninguém. Então, focos de queimada, focos de incêndio, além daquilo que normalmente já acontece todo ano. Por exemplo, aí mais de 200% de aumento, né, nos focos de incêndio lá no Pantanal e na Amazônia. E isso impacta, sim, o nosso meio ambiente, impacta na sustentabilidade. E aí, o que fica fica a pergunta, qual que é o tipo de ferramenta que nós, né, distante do que está acontecendo lá, existe algum tipo de ferramenta que a gente consiga trabalhar para evitar que isso ocorra, né? É uma pergunta retórica, porque basicamente a gente não tem muito o que fazer. A gente acompanha o que acontece na TV, a gente acompanha os noticiários, consegue visualizar os dados, né? Se você entrar lá no queimadas.dgi.imp.br, é possível ver em tempo real como que está a questão das queimadas no Brasil, enfim, como que isso está sendo afetado. E aí cabe esse questionamento, se a gente consegue fazer alguma coisa para mudar isso ou não. Eu acredito que, além de criar um canal, né, na internet, você fazer algum tipo de assinatura online para colher abaixo-assinado, para tentar algum tipo de ação, eu acho que, fora disso, a gente não tem muito o que fazer, a não ser tentar conscientizar. Aí, a gente entra num segundo ponto, além das queimadas, que impacta, e a gente consegue ver isso diariamente, né, na televisão, tem a questão da estiagem dos níveis dos reservatórios que está acontecendo agora. A previsão é que esse ano a gente tenha um nível mais baixo desde 2015. Mas aí, se a gente somar todas as regiões que vão passar por essa estiagem esse ano, as 5 regiões, Sudeste e Centro-Oeste, né, que somam 5 estados brasileiros aí, a gente vai ter uma estiagem que não se vê em 100 anos, em aproximadamente 100 anos. Isso é bastante crítico, né? São níveis extremamente baixos. E como que isso impacta o nosso dia a dia? Como que esse tipo de estiagem afeta a gente? Apesar de estar distante, né, de estar um pouco distante da nossa realidade, isso impacta sim o nosso dia a dia e de forma involuntária. A gente também não consegue ter uma ferramenta na mão que consiga prever esse tipo de estiagem. A gente não tem muito o que fazer, a não ser os nossos controles de consumo de água residencial. Mas, falando um pouco mais aqui, como que essa estiagem pode impactar a gente, né? Isso aqui é um exemplo muito claro e que a gente já tem isso acontecendo agora a partir do mês de junho, né, inclusive, impacta na geração de energia. Então, quando você tem estiagem, como essas que estão acontecendo esse ano, a primeira coisa que acontece é o governo, obviamente, ele libera o uso das termoelétricas e isso impacta diretamente aonde? No nosso bolso, né? Impacta na bandeira vermelha, né? A tão indesejada bandeira vermelha. Isso é um tipo de ferramenta? Eu diria que é uma ferramenta involuntária, porque não é de desejo de ninguém, né? A gente não deseja que isso aconteça, mas por ter lá a bandeira vermelha, a gente acaba tendo uma nova conscientização do consumo de energia, ainda que imposta, né, porque precisa disso, até para reduzir. E aí, como vem uma taxação maior, você acaba consumindo um pouco menos de energia. Mas e se você pudesse evitar, antes que isso acontecesse, né?
Na verdade, aqui, nada mais é do que uma ação corretiva, porque a estiagem já aconteceu, os níveis já estão baixos. Você não consegue fazer nada além do que aumentar o valor, né, da taxação de energia, e a gente acaba pagando por isso sem ter muita ação. Agora, o que está mais próximo da gente, né? O que a gente de fato consegue fazer para contribuir com esses impactos, aliás, para reduzir esses impactos, né, do meio ambiente. Aqui já comentei sobre as queimadas e aqui falando sobre a estiagem e o que impacta a gente diretamente no caso da estiagem, né, o consumo de energia. Então, para colocar aqui, né, o que de fato estaria mais próximo da gente seria tentar reduzir o consumo de água, não só nos momentos críticos, né? Não só nos momentos de estiagem, ou no momento que de fato a coisa já aconteceu, não só como uma forma corretiva, né? Mas como que a gente consegue fazer de forma preventiva, evitar ter o desperdício de água ou ter a falta de água num caso de uma falta de abastecimento, né? A gente sabe que estou falando aqui com pessoas que são do ramo, pessoas, síndicos profissionais, pessoas que vivenciam todo dia e sabem a quantidade de problemas enormes que acontecem nos edifícios quando tem uma falta d'água. Essa falta d'água, por algumas razões, ou o desperdício, não só a falta, né? Por conta de uma falha numa motobomba, uma falha na boia, e aí você joga água em excesso na caixa d'água, e aí até que seja percebido o que está acontecendo, imagina quantos litros d'água são desperdiçados sem que alguém tenha notado, né? E aí depois que notou, você já vai fazer um trabalho corretivo, né? Então imagina só, né? Vamos imaginar que um prédio desperdiçou aí 2.000 litros d'água por conta de jogar água em excesso na caixa d'água. Se a gente fala de 2.000 litros d'água, 2 metros cúbicos de água, é um volume razoável, mas não é um volume que vai impactar tanto. Mas se você multiplicar esse volume pelo número de edifícios, vamos falar da cidade de São Paulo, falando da capital, aproximadamente 22 mil prédios, jogando 2.000 litros d'água fora. Você imagina o tamanho desse impacto. Então, olhando para o que está próximo da nossa realidade, que é evitar o desperdício por falhas de manutenção ou consumir água com consciência em momentos mais críticos, isso sim está próximo da nossa realidade. E quando você passa a ter um consumo inteligente, um consumo consciente, a partir de uma ferramenta, você está contribuindo com o meio ambiente. Então, o que acontece? Quando você muda a sua conscientização no consumo da água, automaticamente você contribui para o meio ambiente e também consegue reduzir os gastos. Fatalmente, né, quando você tem qualquer imprevisto numa motobomba que desperdiça água lá, vai acontecer débitos, né? Você acaba consumindo mais água, o prédio consome água que não deveria estar consumindo, isso vai acabar afetando no boleto dos condôminos, enfim, é prejuízo, são danos. E aí, falando um pouco sobre a falta d'água, quando acontece, muitas vezes, aliás, a maioria, né, vocês sabem muito bem, que a maioria das vezes, quem é bombardeado quando falta uma água é o síndico, o porteiro, o zelador, enfim, administradoras. E muitas vezes não é culpa dele, né? Não dá para culpá-lo por conta de uma falta de água, que pode ser por diversas razões. Então, a pergunta que fica aqui, nesse caso, que a gente consome água todos os dias, é possível ter alguma ferramenta que a gente consiga prever? É possível a gente ter alguma ferramenta que consiga ajudar no consumo e na conscientização? Antes de eu seguir aqui, só para fazer um parênteses com relação à conscientização e como que a gente consegue mudar a nossa conscientização. Antigamente, vamos falar aí de 25 anos atrás, como que as pessoas se comunicavam, né? Eu tenho isso como exemplo na minha família. Tenho parentes Rio e São Paulo, e me lembro muito bem quando o meu avô mandava carta para as filhas, mãe mandando carta para as tias, e aí sentava, pegava uma folha, escrevia uma carta, colocava no envelope, ia até o correio, comprava selo, colocava, e aí esperava 7 dias mais ou menos até essa carta chegar na origem, e aí para esperar de volta mais uns 7 dias. Em média, 14 dias para você conseguir enviar uma mensagem
e receber de volta aquilo que você espera, né, de resposta para a carta que você mandou. Nos dias de hoje, quem que se imagina escrevendo uma carta para alguém, para mandar para um outro estado, enfim, para qualquer lugar que seja, para pedir informação ou para mandar algum tipo de informação? Acredito que ninguém, né? Na verdade, é muito difícil. Por quê? Hoje, existe ferramenta para que você não precise disso. Você tem um smartphone, que você pode usar ele para diversas aplicações, né? Aplicativos de banco, envios de mensagens, enfim. Falando aqui de mensagem, você pega o seu celular, escreve uma mensagem e instantaneamente essa mensagem é repassada para qualquer lugar do mundo e não só para outro estado, como o exemplo que eu dei aqui, né? Então, a mensagem é, se você tiver uma ferramenta que muda a sua conscientização, você deixa de seguir um caminho e passa a seguir outro. Hoje, dificilmente você vai pensar em escrever uma carta para alguém. Você simplesmente pega o celular e manda uma mensagem. Pensando nisso, focado na mudança de conscientização, pensando numa ferramenta disponível para isso, fica a pergunta aqui, né? E se existisse um sistema que prevenisse tudo isso e muito mais, por conta da falta de água, né? E se existisse um sistema que monitorasse em tempo real o seu nível do reservatório e que ele notificasse imediatamente antes que acontecesse uma possível falha? Se você soubesse exatamente no minuto anterior que seria desperdiçada a primeira gota d'água, se você soubesse que isso vai acontecer, sua mentalidade mudaria? Sua conscientização no consumo de água mudaria? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E se medidas pudessem ser tomadas, né, para que ninguém fosse pego de surpresa, antes que faltem água para os condôminos, enfim. Aí, voltando na conscientização do uso da água, é muito claro, né? O propósito é claro: consumir água com consciência, preservar o meio ambiente e reduzir os gastos. Então, quando você muda a sua conscientização, automaticamente você contribui para o meio ambiente, automaticamente você reduz os seus gastos. Pensando nisso, que nós desenvolvemos o sistema Tino, que é um sistema que é capaz de fazer esse monitoramento real e ele é capaz de fazer o compartilhamento de responsabilidades. Ou seja, você consegue evitar todos os problemas de falta e todos os problemas de excesso antes que, de fato, ele venha a afetar o usuário final. Né? E esse é o desejo de todo mundo. Se a gente tivesse ferramentas que conseguisse contribuir com isso, obviamente, seu nível de consciência para a utilização de água mudaria. Aqui, a falta d'água, então o sistema ele é capaz de solucionar um problema, né, uma necessidade, né, que todos os dias existem problemas de desperdício de água e todos os dias existem problemas de falta de água. Como eu comentei no começo, esse ano vai ser um ano de pior nível desde 2015, se somar todas as regiões dos últimos 100 anos. Então, o sistema ele consegue trabalhar na parte da falta de água, né, seja por panes sistêmicas internas, falhas elétricas do condomínio, corte de abastecimento por manutenção da rede, que muitas vezes a gente não é notificado. Quando vê, abriu a torneira, não cai uma gota d'água. Por rodízio em períodos de estiagem. No ano passado, teve algumas cidades do interior aí, de São Paulo, inclusive Bauru, se eu não me engano, sofreu com a questão do rodízio. Era 12 horas de abastecimento e 12 horas sem o abastecimento. E a questão do desperdício que eu já falei, jogando água em excesso para o reservatório. Né? Aí, né, mais uma vez a pergunta, se fosse possível evitar tudo isso antes que isso acontecesse. Pensando nessa necessidade, pensando numa ferramenta que a gente tem disponível nas mãos hoje, né, o celular, o smartphone, e pensando aqui que o smartphone ele é utilizado pelo menos 154 vezes por dia, você aciona o seu celular. Pensando nisso, nós desenvolvemos um sistema integrado, né, mobile, SMS e dados móveis, que permite que você seja notificado em caso de qualquer falha. O sistema ele possui prioridade de barragem. O que é prioridade de barragem? E mencionando mais uma vez a questão do rompimento da barragem de Brumadinho. Acho que todo mundo lembra desse episódio triste, né, que afetou inclusive o meio ambiente e que poderia ter sido evitado, de repente, se tivesse um sistema que prevenisse antes que acontecesse. Mas o que é prioridade de barragem? O sistema Tino ele tem o nível de prioridade de barragens hoje instalado nessas mineradoras, né, que antes que aconteça qualquer coisa,
ele dispara SMS, na verdade ele dispara SMS, e-mail e Telegram simultaneamente antes que ocorra a falha, mas a prioridade de barragem se aplica no SMS, que não depende de dados móveis. Então, vou explicar um pouco do funcionamento, na prática, como que funciona o sistema. Então, aqui você tem um reservatório de água, certo? Aqui, hipoteticamente, né, uma boia a gente colocou ali, um extravasador ali, o ladrão, e aqui uma condição normal de funcionamento. Você imagina que imediatamente depois de ter uma falha, você tem aqui, né, o primeiro nível, é o nível normal, né, o range entre os dois primeiros sensores ali, seria o nível normal de funcionamento. Qualquer coisa fora do primeiro nível, acima da caixa d'água, alguma coisa tem de errado. Você imagina se você pudesse ser notificado no primeiro nível de falha, você envia notificação para os administradores, síndicos e até prestadores de serviço. Imagina só o impacto positivo que isso pode ter. Você consegue tomar ações, né, antes que falte água para o usuário final, e isso aí muda a sua conscientização com relação ao uso e ao tempo de ação, para evitar que realmente seja consumida a água no momento de crise, de falha de abastecimento. Imagine que o tempo de manutenção, ele excedeu um pouco, né, e aí o nível continuou baixando. Então, a partir de um segundo nível, aqui, voltando aqui, o primeiro nível, né, então as notificações do síndico, né, deixa eu só mostrar aqui, eu acabei passando direto. Então, passando do primeiro nível, a mensagem é emitida via 3 fontes, né, SMS, e-mail e Telegram, simultaneamente, para garantir o envio. Então, os administradores, síndicos, recebem exatamente essa mensagem. Administradores, o nível da caixa está abaixo do normal, verifique o automático da bomba e o abastecimento público. Só hipoteticamente um edifício Atibaia. Num segundo nível, que demora um pouco mais a manutenção, você imagina que o monitoramento passa a ser compartilhado, ou seja, a responsabilidade passa a ser compartilhada. Então, todos os usuários recebem, num segundo nível de falha, a notificação. Pelo menos um celular, pelo menos um aparelho por apartamento passa a receber essa notificação que o sistema está recebendo algum tipo de falha. E a mensagem é distribuída para todos dessa maneira aqui. O prédio enfrenta problemas no abastecimento de água, use com consciência para evitar o desabastecimento total. E aí, fazemos uso da frase que, inclusive, a Sabesp coloca para todo mundo, sabendo usar, não vai faltar. Nesse momento, você acaba consumindo água com consciência, você muda, você tem uma ferramenta que faz você mudar a sua maneira de enxergar como que você deve utilizar a água, e aí, com o dia a dia, fatalmente você vai mudar a sua forma de utilizar a água. Você imagina, quando você está para receber a mensagem de alguém, toda hora você olha no WhatsApp, olha no Telegram, olha no seu aplicativo que você usa de mensagem para saber se você já recebeu sua resposta. Aqui é da mesma forma. Uma vez que você recebeu uma notificação que existe uma falha, você passa a se preocupar com o consumo e evita que elimine o volume total do reservatório, ou seja, você não passa por você pode evitar o desabastecimento total. Um terceiro nível, ainda que a manutenção demore um pouco mais, ou que seja o abastecimento público demore um pouco mais para ser retomado, tem um terceiro nível de notificação, ainda para todos os usuários. O abastecimento ainda não está normalizado, o nível está crítico, use água em caso extremo. Você será avisado quando normalizar. Então, também de maneira automática, o sistema dispara essas mensagens para todos os envolvidos, todos os moradores do prédio, e vai fazer com que a conscientização tenha esse mindset virado, e aí essa ferramenta auxilia na contribuição do meio ambiente, na nova conscientização, automaticamente na redução de gastos em momentos de crise. Aí, o retorno do nível normal, após a manutenção, existe também a notificação para todos os usuários, para todos os administradores, enfim, que tem um foco voltado para o meio ambiente e de conscientização, né, que é o objetivo geral do projeto. Então, o nível de água está normalizado, porém pense um pouco antes de usar além do que realmente precisa. Faz bem para o seu bolso e o planeta agradece. Então, uma ferramenta que fica disponível, que fica à sua mão, e você passa a ter uma nova conscientização. Eu gosto muito de reforçar a conscientização, porque realmente, quando você tem uma ferramenta disponível, você muda seu nível de consciência. Agora aqui, exemplificando, né, voltou a normalização do sistema, porém, e na questão ambiental? Quando existe uma falha e a caixa, você acaba jogando água pelo ladrão, né? Você acaba jogando água em excesso no reservatório. O que pode acontecer?
Então imagina, se o nível está acima do normal também, até que alguém tenha a visão, né, consiga visualizar que está acontecendo essa falha, imagina quantos litros de água já foram desperdiçados. E aí aquela continha que eu mencionei, de você multiplicar uma falha dessa por aproximadamente 22 mil edifícios só na cidade de São Paulo. Imagina a quantidade de água que você deixa de desperdiçar, você não desperdiça, na verdade, por conta de ter um sistema aplicado. E aí, nesse caso, também voltado para os administradores, para o síndico, porque aí não depende do usuário final, né? A notificação é exatamente essa. Administradores, o nível da caixa está acima do normal. Verifica o automático da bomba, risco de desperdício e queima de componentes eletrônicos. Por que eu falo queima de componentes eletrônicos aqui? Vocês que são administradores sabem o quão caro é uma placa de elevador, né? Eu já morei num prédio que aconteceu 2 vezes de acontecer exatamente a falha de excesso de água, e essa água passou pelo fosso do elevador ali, e aí acabou queimando as placas do elevador. Um custo extremamente alto, não é barato, e poderia ser evitado. Poderia ser evitado. Enfim, aqui só para falar um pouco mais de como que é a instalação, né? Você pode instalar instalação sob medida, você pode colocar em qualquer nível de caixa d'água que vai fazer uma diferença. Você passa a ter uma nova gestão, né? Uma nova gestão inteligente da água. Você consegue controlar e ter os controles trabalhando proativamente. Inspeção mensal, os protocolos são emitidos diretamente do próprio sistema, mensalmente para os administradores. Tá bom? O sistema, ele tem a prioridade de barragens, que eu já comentei com vocês, né? 2 notificações online e uma notificação offline, porque se você estiver em algum lugar que você não tem sinal de dados, o SMS ele independe de dados móveis e aí você é notificado de qualquer maneira. Então, se o síndico não está, inclusive, no prédio no momento, um prestador de serviço de preferência do condomínio, ele pode ser notificado também. Depende só da escolha do condomínio de colocar ou não na lista dos que vão receber as notificações do sistema. Em caso de falta de energia, que pode acontecer muito no verão, nos períodos de muita chuva, o sistema funciona? Sim, o sistema funciona com 10 horas de autonomia em caso de falta de energia. Tá bom? Aqui só um detalhe, custo zero e substituições de peças do sistema, mas isso aí não vem ao caso agora. Para o usuário final, uma tranquilidade, né? Você pode desviar, deixar de fazer alguma programação que de repente você tinha na sua casa, planejado, e aí que depende da água, você é notificado antes de chegar em casa que alguma coisa está de errado, você pode mudar os seus planos do dia, e, enfim. E para o administrador, obviamente, você tem o fechamento das contas em dias por não desperdiçar água, não ter gastos excessivos, contribui com o meio ambiente e evita reclamações desnecessárias, uma vez que passa a ser uma responsabilidade de todos o consumo da água. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu vou colocar Vou colocar um vídeo agora para que vocês consigam visualizar a importância da água, né? Só se dá importância quando falta. Eu acho que esse ano é um ano bastante desafiador e que, infelizmente, a gente vai precisar repensar o uso da água, porque realmente esse ano as coisas não vão ser muito fáceis. Obrigado. Eu vou pedir agora para o pessoal soltar o vídeo, para quem está em casa conseguir ver, né? E aqui também os presentes. E obrigado pela presença de todos. Podem soltar o vídeo, por favor? Tem áudio tudo?
Bom, tá acontecendo aqui uma demonstração para o pessoal que está em casa conseguir visualizar de fato como que funciona o sistema. É um sistema muito prático, muito simples e como eu mencionei, né, ele muda, é uma ferramenta que possibilita você mudar o seu mindset com relação ao consumo da água. São notificações automáticas, você recebe nos 3 meios, né, Telegram, e-mail e SMS, o que ajuda muito porque a gente, infelizmente, tem algumas regiões que não têm dados móveis, mas isso facilita e acaba ajudando bastante, né, Sérgio? Eu acho que o consumo da água é... E legal que vem relatórios, vem todo um processo com horário, com tudo, quer dizer, tudo que acontece na água do condomínio que ninguém consegue enxergar, que ninguém consegue ver, né? Automaticamente você vem através de uma tecnologia. Exatamente. E hoje os carros têm display, né, multimídia. Se você compartilhar a tela no multimídia do carro, de repente você está dirigindo, você está olhando no seu carro que aí tem algum problema na sua casa. Então você já pode até mudar a rota, fazer alguma coisa, ou enfim, replanejar antes mesmo de chegar em casa. Água é mundo, né? Água não pode faltar no nosso mercado condominial, não pode faltar condomínio. Eu sempre não pode faltar no condomínio. Eu sempre digo que assim, né? Quando queima o chuveiro e falta água, mas dá 10 segundos o síndico é acionado de algum lugar do mundo, né? Exatamente. E você imagina, né? Nós não existiríamos aí, aqui é falar mais do mesmo, nós não existiríamos sem a água. Mas se você olhar à sua volta, tudo que está à sua volta passou por um processo que demandou água. Então você imagina o quão importante é você ter o controle, exatamente do que acontece com Muito legal. O Rodrigo tem uma história legal, ele foi indicado do pessoal da Fênix Administração de Condomínio lá de Carapicuíba, né, o Marcelo, a Gláucia, o Ivan e a Patrícia, são 4 sócios lá da Fênix Administração de Condomínio, pessoas queridas, pessoas que, né, foi um dos casos que fizeram o curso comigo. Hoje a gente tem, eles fizeram o curso em 2013, montaram o administrador, hoje tem quase 100 condomínios ali na região de Osasco, Carapicuíba, são super parceiros. Hoje eu que estou aprendendo com eles muitas coisas, né, que o Marcelo vem trocando figurinha comigo, e o Marcelo me apresentou o Rodrigo com esse sistema que a gente imagina que exista, né, mas não conhecia afinco, que você me apresentou, um baita de um sistema. Tenho certeza que vai revolucionar o consumo de água, vai conscientizar, acima de tudo, o consumo de água nos condomínios aí, viu? Parabéns, muito legal. Legal, Sérgio. Muito bacana. Está terminando aí, Tino, Sistema Tino. Muito legal. Rodrigo Teixeira, obrigado pela tua participação aqui, viu? Legal, fica à Sérgio. vontade. Obrigado. Obrigado. Quero agora... Ser síndico de um condomínio exige muitas responsabilidades, não é mesmo? Foi. Para facilitar esse trabalho, criamos o Síndico Online, uma empresa de assessoria e comunicação na área condominial, reportagens, dicas, negócios, matérias e artigos. A Síndico Online nasceu na expertise de gestão adquirida desde a década de 90. Nosso principal objetivo é dar suporte aos síndicos de todo o Brasil e agora ir para o mercado de assessoria tecnológica. Oferecemos serviços e negócios para síndicos, gestores e administradores de condomínio, sendo uma mão amiga nas rotinas do dia a dia, com agilidade, praticidade e segurança nas informações fornecidas. Com o Síndico Online, você poderá realizar cotações, estar atualizado com as últimas notícias, cursos do segmento condominial e eventos. Além disso, terá acesso a downloads de documentos, modelos de atas, planilhas de Excel, modelo de procuração de assembleia, modelo de circulares e muito mais. No Síndico Online, você irá encontrar tudo num só lugar. Além da parte tecnológica, você terá nosso trabalho de forma presencial e junto ao síndico gestor. Também temos parceria com fornecedores, onde você terá acesso a uma lista avaliados por notas. Os fornecedores podem se cadastrar no portal atendendo por CEP e raio de distância, onde ele mesmo define a área a ser atendida. Não fique de fora. Melhore a administração do seu condomínio agora mesmo. Venha para o Síndico Online.